nós fizemos uma conferência sobre o direito dos autistas. Mas como o vídeo ficou muito longo, eu decidi dividi-lo em 4 episódios. Ficou muito interessante e espero que você goste. Williams, você tem mais uma pergunta? Vamos lá, tem uma sim. Vamos falar sobre a Lei Berenice Piana, sobre o seu artigo 3º. O artigo 3º diz que são direito da pessoa com transtorno do espectro autista. Parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, as pessoas com transtorno do espectro autista, incluídas em classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. A pergunta é a seguinte: de que forma as famílias podem ter acesso a esse direito, já que nem sempre que os laudos são entregues à escola, a educação fornece esse profissional? Olha, existe uma ordem que vem do Estado, do governo, que todos esses pedidos têm que ser negados. Já existe isso, é o comentário dos próprios funcionários, a gente sabe, ou seja, é para negar. As próprias diretoras de escolas falam, olha, nós vamos negar, mas você tem que entrar na justiça que você consegue. Então, no fundo, elas têm que dar um relatório lindo, que a criança não precisa, porque já existe a sala de recurso no contraturno da escola, que é maravilhosa, e que ela frequenta a escola, ela tem um bom convívio com os colegas, ela interage, ela participa da aula. Então, para que o professor? O professor ia inibir ela diante dos demais, isso ia ser a exclusão dentro da inclusão. Aí você pega esse indeferimento e entra na justiça com os laudos médicos e etc., e o professor vem de forma liminar, ou seja, o juiz, você pede uma tutela de urgência e o juiz defere a tutela em 15, 20 dias, tem que ser feita uma contratação de um professor e esse professor entra na sala de aula, né? Pela experiência, porque eu estou fazendo muito isso na escola do meu filho, que é uma escola de estado, eu estou pedindo muitos professores, né? O primeiro pedido que eu fiz, o juiz já deu a liminar, concedeu o professor especializado. O segundo pedido que eu fiz, o mesmo juiz, deu a liminar, teve que contratar urgente durante a pandemia, tá? O que o Estado fez? Olha, nós estamos numa pandemia, o Estado teve que contratar correndo um professor durante a pandemia, etc. E entrou com recurso, o tribunal entendeu que poderia suspender durante a pandemia esse professor, né? E que poderia usar esse professor não só para essa criança autista, mas para todos os autistas da sala. Ele alegou isso, para que um profissional. Ele não só alegou isso, ele disse que não precisava ser um professor formado, com formação acadêmica, para ficar com um autista. Podia ser um cuidador. Quer dizer, ele comparou o autista, ele taxou o autista como se ele não pudesse aprender. Ele precisasse de um cuidador para contê-lo, para levá-lo ao banheiro, para levar para tomar água. E o pedido não foi esse. Hoje, a filosofia das escolas é colocar um autista por sala. Eles não colocam, a não ser que tenha muitos autistas, eles segregam e colocam um por sala, justamente para melhor atender a eles, porque eles precisam de um atendimento especial, né? Diferenciado. E até mesmo para as professoras conseguirem controlar os demais. Então, quer dizer, uma professora com 30 alunos, 31 sendo um autista, ela também não pode controlar muitos autistas na sala. Então, a gente tem encontrado esses problemas. O autista que precisa de um tratamento individualizado, ele tem que pedir para todos os médicos que ele vai, não é só para o neuro. É o neuro, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, a fono, a moça da terapia, a psicóloga que faz a aba, todos os lugares, todos os médicos que ele frequenta. Doutor, meu filho tem condições? Tem. Meu filho necessita de um professor? Precisa. Faz um laudo para mim. Descreve para mim que ele precisa para melhorar a convivência, para que ele possa aprender, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento da fala. Então, pedir um laudo bem
detalhado. Porque, inclusive, o procurador do Estado, ele fala isso, que o juiz daqui concedeu o professor baseado em um laudo médico. Um laudo médico só. Entendeu? Então, é lógico que é um laudo médico, porque é o médico que cuida dele, que sabe que ele tem a capacidade e que ele vai aprender. Então, fazer um laudo bem detalhado, vai ter que entrar com requerimento junto à escola, ou a diretoria de ensino, no caso de escolas estaduais, ou a Secretaria da Educação, no caso do município, né? Entra com esse requerimento solicitando um professor especializado para atendimento individualizado, se for o caso. Se a criança tiver um grau bem leve, aprender e tiver apenas algumas dificuldades, pode ser um professor para a sala toda, não tem problema. E aí o médico, o terapeuta, a psicóloga, o neuro, eles vão falar para você, pai, o que ele precisa. Com isso na mão, entrou com processo administrativo, vai ser negado, é certo, é ordem. Negou, você vai entrar na justiça, vara da infância. O juiz de São José dos Campos e o promotor têm entendido a favor da contratação do profissional especializado. Tem autistas que precisam do professor mais o cuidador. E eles têm concedido aqui em São José, sim, em forma de liminar, e dão um prazo, e o governo já tem contratado. Tá? Infelizmente, o caminho é esse. Até que vai chegar um momento que o governo vai falar, Jesus, eu não aguento mais gastar dinheiro com honorários dos advogados. Eu não vou mais brigar nisso. Já vamos contratar. Vamos contratar. Só que a briga deles é essa, para que não seja individualizado, seja para a sala toda, para todos os autistas da sala, né? Eles fazem uma defesa maravilhosa, dizendo que eles têm a sala de recurso no contraturno, e que o Estado já faz o papel dele em ajuda dos deficientes e tal. Só que a gente sabe que a sala de recursos não funciona, né? É aquilo até que a Jaqueline falou quando a gente estava conversando antes de gravar. O surdo, ele precisa do tradutor na sala da linguagem de Libras, para que ele entenda o conteúdo naquela hora, né? Quando você está assistindo a televisão, o Bolsonaro está falando, tá? Por quê? Porque o cidadão, ele está entendendo na hora que o presidente dele está falando. Não é justo ele não entender no dia seguinte, ou na segunda, quarta e sexta que ele tem a aula de recurso, ele vai lá e daí ele entende o que a professora deu há 2, 3 dias atrás. Não tem lógica. É a mesma coisa o autista. Ele precisa entender na hora. Aí sim, ele vai se achar incluído junto com os demais. O fato de ter um professor para ele não o deixa constrangido. Pelo contrário, ele vai se sentir capaz de acompanhar com os demais. O governo, ele quer economizar. Então, a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Uma coisa que a gente tem falado para as mães aqui em São José, tem solicitado isso no município, é que no estado realmente só via judicial, mas no município algumas escolas concedem, né? Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, né? Mas o que a gente tem orientado as mães é para solicitar que o médico coloque nesse laudo que tem que ser individualizado, né? Especificar que tem que ser individual esse atendimento e especificar que tem que ser durante toda a carga horária que a criança estiver na escola, né? Durante todo o período de aula. E um professor especializado, já, não um estagiário. O estagiário, ele está aprendendo a dar aula. Não estou desmerecendo o estagiário. Mas o que acontece, que eu vejo muito no município? Eles usam o estagiário como um cuidador. São José passou por uma fase que nenhuma estagiária queria estagiar mais na prefeitura. Isso não pode acontecer. Eles estão aprendendo a ser professor. Ela tem que ver a dinâmica da sala, ela tem que ver a professora evoluindo. Precisa de um profissional com essa criança, que a estagiária também vai aprender se é isso que ela quer fazer. Ela também vai ver o que um profissional faz com o autista, como o autista aprende. Sem falar que quando a gente utiliza o serviço da estagiária para ser essa mediadora, a gente tem um outro grande problema, que é a dificuldade de se criar vínculo, porque assim, o autista, né, na maioria dos casos, acho que qualquer ser humano, né, só autista,
ele precisa ir criando um vínculo de confiança para ele ter um melhor desempenho. E a estagiária, ela é temporária. Então, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, a minha filha teve 5 estagiárias diferentes. Você imagina, para a criança, a dificuldade de você lidar com isso. E para os professores também, porque normalmente a criança que é mais desafiadora, como é o caso da minha filha, mudou o interlocutor ali, o mediador, o comportamento às vezes volta lá atrás, porque agora eu vou testar os limites dessa pessoa para ver se, né, como que vai ser o nosso relacionamento. Então, tudo vai ter que ser estabelecido de novo do zero, né? A prefeitura tem que investir, o governo do estado tem que investir em educação especial, sim. E tem que ser um profissional capacitado, sim. E, doutora, o que a gente ouve falar muito da prefeitura é assim, que eles dizem que estamos dando treinamento para os estagiários. Mas qual é esse treinamento que a gente não vê? A gente tem mães no nosso grupo que são estagiárias nas escolas municipais e falou, até numa reunião da comissão parlamentar, falou que não tiveram treinamento nenhum. Então, a gente fica perguntando para a prefeitura, que treinamento é esse? É um treinamento de 2 horas? Vocês acham que é isso? É o treinamento para se atender às especificidades do autista? Essa é a grande briga da gente, que a gente vê que não existe esse treinamento que a prefeitura vem dizendo que vem acontecendo. Então, eu acho também, Inês, que não precisa treinar o estagiário. O estagiário ele vai passar. Você tem que treinar o funcionário público que passou para ser professor na prefeitura. Aí você treina ele. E você abre mais concurso para mais professor, treina ele, e ele vai ser o auxiliar da professora regente, mas o auxiliar do autista, dando um tratamento individual. Ele tem que ser treinado, os professores, até os regentes, para ver, identificar uma criança que ainda não tem um laudo, e poder ajudar essa mãe a achar o quanto antes o que essa criança tem, definir e já ter um professor. Gente, o professor auxiliar ajuda não só o autista, mas a professora regente, aos demais da sala. Esse sentido, esse reconhecimento do que o autista precisa, é que a gente tem que mais que difundir para chegar nos tribunais, para chegar em Brasília, porque hoje 1% da população do mundo é de autistas. Como que você vai fazer uma sala de recurso no contraturno da escola? Existem pais que não podem deixar de trabalhar porque eles vão passar fome. Então, além do autismo na vida deles, que é difícil, eles têm que acordar de manhã e ir trabalhar e deixar o filho com o vizinho ou com alguém ou com a avó que não tem preparo. Não pode pagar uma terapia cara. Não, gente, tem gente que não consegue, mal a criança consegue ir na escola, porque às vezes não tem nem dinheiro para ir. Como que você vai levar no contraturno da escola? É descabida a situação. Então, a gente tem que entrar na situação daquela família. Por isso que eu vou falar com o juiz, doutor, essa família passa por isso. Esse pai e essa mãe têm essa dificuldade. Olha para esse lado, tenta ver isso. A lei diz isso, mas eles estão passando por isso. Então, a gente tem que fazer valer não só o que está na lei, mas cada situação, cada caso é um caso. É isso que eu acredito. E é o que eu faço. É isso. Doutora, nossa, eu quero agradecer, né? Para a gente não se estender mais, a gente já vai encerrando por aqui. Mas, assim, quero agradecer imensamente a sua participação, porque a gente consegue ver na sua fala o quanto você conhece, né, a nossa realidade, o que para a gente é muito raro, é muito precioso, né? Ter um profissional como você, que entende a nossa realidade e que tem esse desejo, né? Esse desejo legítimo de ajudar. Né? É isso realmente que as famílias daqui de São José precisam. E eu vou dar um tempinho para vocês também se despedirem, né? Mas agradeço, doutora Flávia. Acho que o Williams também vai querer dizer alguma coisa. Doutora Flávia, Jaqueline, quero agradecer vocês. Espera aí que tem uma pessoa aqui mexendo, que é o Rubens. Ele é terrível. Quero agradecer, doutora Flávia, esse tempo que você dedicou para estar falando, nos dando um pouco do seu conhecimento sobre, né, como os pais estarem agindo aí, né, poderem conseguir aí um professor dentro de uma sala de aula, conseguirem uma terapia a mais para eles. Vai ser
de muita valia para os pais e que tenha mais pessoas assim como você para estar ajudando as famílias de autistas aí, não só de São José, mas de todo o país. Gente, eu quero Com agradecer. certeza a gente vai querer marcar novos bate-papos como Conversa. este, que assim, foi muito produtivo, foi muito precioso. Eu quero agradecer e eu quero... Eu sou assim, eu acho que a gente não pode... A gente tem que agir com o coração, sabe? E eu me ponho muito no lugar das pessoas. Até mesmo pelo meu filho, é o que eu falei para vocês, ele é muito disperso, né? Ele aprende, ele é muito inteligente, mas eu via o que o menino passava e como afetava ele. Então, a gente precisa ajudar o todo. O que vocês precisarem de mim, pode entrar em contato comigo, se a Jaqueline quiser colocar meu telefone, eu estou disponível para conversar. Contem comigo. O que vocês precisarem, estou aqui para ouvir, estou aqui para trabalhar, estou para entrar com a ação, estou para ajudar a procurar os direitos, vamos falar com o promotor, vamos falar junto. Eu acho que a gente tem que conhecer pessoas, e quanto mais pessoas, autoridades, conhecerem sobre o autismo, melhor vai ser o julgamento até chegar lá em cima. Porque alguém vai fazer isso lá no STF, no STJ. Algum ministro que assuma, vai ter alguém na família que tenha. Então, a gente tem que fazer, se conhecer o autismo. É isso. Contem comigo, porque vocês precisarem.